agradecendo a oportunidade do reencontro, agradecer, acima de tudo, a espiritualidade amiga que nos ampara, nos assiste, nos motiva a continuar, apesar dos nossos conflitos, das nossas imperfeições. Mas aqui há um ponto que nos une. Todos viemos a esta casa em busca de forças para o nosso aprimoramento. E assim, agradecidos à casa, nos convidar para participar deste banquete espiritual, quando a casa completa 8 anos de existência. Então, a gente vê como está vigorosa esta casa. Por quê? Porque quem torna ela forte é cada um de nós, que aqui está trazendo a sua vibração de amor e a sua ajuda. Nós queríamos agradecer ao Senhor da vida por nos oferecer o conhecimento espírita. Isso é a essência da nossa existência. É ter esta visão da vida além da vida. Hoje, nós queremos agradecer Marcos Júnior, né? Nós aqui temos um exemplo. Minha terra diz assim: o fruto não cai longe da árvore. A última vez que eu estive aqui, quase certeza foi seu pai que estava no pai. Você veja só, a manga não cai longe da mangueira, não é? E dizia Samuel: ensina o teu filho o caminho do bem, ele jamais se desviará. Então é importante também fortalecer nesta casa o trabalho da evangelização, da mocidade, enfim, trazer o jovem para que ele possa crescer dentro desses ideais que tanto bem nos traz. Hoje nós vamos falar sobre as lições evangélicas. As lições evangélicas é todo o conteúdo que o Criador nos ofereceu através de diversos livros, através de diversas obras que nos chegam. Entre elas nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós às vezes fixamos mais no Novo Testamento, embora o alicerce seja o Velho Testamento. É preciso que nós tenhamos conhecimento a respeito do que antecedeu a chegada de Jesus, os fenômenos que aconteceram, todo o trabalho do Criador preparando a vinda do Mestre. Assim nós temos, no primeiro momento, a Bíblia tem 66 livros, 27 compõem o Novo Testamento e 39 compõem o Velho Testamento. Mas é interessante, porque muitas vezes a gente lê o Velho Testamento e tem dificuldade de compreender. Mesmo no Novo Testamento, Jesus nos passa diversas parábolas e nós precisamos interpretá-las. Por isso ele disse: eu vos enviarei, lá em João 14, o Consolador prometido, que vai com a missão do Consolador, da doutrina espírita: esclarecer, é tirar o véu, é nos mostrar a real mensagem de Deus para nós. Por favor, passe o primeiro. E aqui nós temos então o primeiro slide, que é o Espiritismo partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta de sua doutrina. Isso está contido em qual obra? No livro A Gênese. A Gênese é um dos livros que compõem o Pentateuco kardeciano. E nós visitamos muito frequentemente o quê? O principal campeão de Ibope, é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade, né? Lemos eventualmente o Livro dos Espíritos, mas de fato a Gênese é um livro pouco visitado. E no entanto é o quinto livro, é o último. É quando Kardec, depois de fazer a colher, ele borda o cabo da colher. Lembra? Antigamente tinha esse ditado. Então a Gênese é o livro que consagra todos os demais. Por isso eu comecei com a Gênese. É importante entender, contextualizar a doutrina espírita. A doutrina espírita é de fato o quê? Uma continuidade. É a terceira revelação divina. A primeira veio com Moisés, a segunda veio com Jesus e a terceira com o Espiritismo. Por favor, próximo. Aqui nós temos ainda Kardec falando para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, no início do livro, dos chamados prolegômenos. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos autores sacros em geral, por si só, são inteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. E de fato, muitas das vezes nós temos dificuldade de compreender não o texto, mas o intertexto, aquilo que é a mensagem que o Criador quer nos passar. Este está contido aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Aí passando o próximo, por favor,
Nós temos agora sim, já passamos para a Bíblia. Vamos convidar a todos para visitarmos a Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Nós mostramos agora, ainda há pouco, Gênesis, com Gênesis. Agora nós estamos falando de um outro livro, esse sim, autenticado por Moisés. Gênesis, com I, né? Gênesis. Então ele vai dizer que o Senhor, lá no capítulo 2, bem no início da Bíblia, capítulo 2 e 3, o Senhor Deus plantara um jardim de delícias, no qual ele colocou o homem que havia formado e disse: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas o fruto da árvore do bem e do mal, pois ao comê-lo morrerás. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis. A mulher comeu e deu ao seu marido, que também comeu. O Senhor Deus o fez Adão sair do jardim e que ele fosse trabalhar, e disse à mulher: parirás com dor. Esse é o texto que está contido no primeiro livro da Bíblia. Olha o contexto. Nós temos aí uma situação em que trabalhar é o quê? É uma punição. Você será punido. Você será punido com o trabalho. Como se o trabalho fosse algo o quê? Negativo. Mas Jesus nos ensina lá adiante que eu trabalho e meu Pai trabalha incessantemente. A doutrina espírita nos mostra que uma das leis que mais vigoram a nossa existência é a lei de progresso. E para progredir nós precisamos trabalhar. Outra questão que ele coloca também: parirás com dor. Fala com Eva, né? Você vai parir com a dor. Como se a dor fosse algo que negativo. E nós aprendemos com a doutrina espírita que a dor é em geral um caminho para a nossa elevação. Nós ainda precisamos da dor para a elevação. Não apenas da dor física, mas sobretudo daquelas dores da alma que tanto nos trazem sofrimento. E através desse crescimento é que nós evoluímos para Deus. E diz mais para ele. Olha que coisa interessante. Quando Kardec vai ler o texto, olha o que faz agora Kardec, explicando o mesmo texto à luz da doutrina espírita. Agora eu saio da Gênesis da Bíblia, capítulo 1, capítulo 2 e 3, para Gênesis de Allan Kardec. Adão, na verdade, é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos. Então, quando Deus fala com Adão: você não pode comer daquela fruta, ele quer dizer o seguinte: nós temos que ter na nossa existência o que? Nós temos que viver sob normas. Nós temos o que? Regras que nós precisamos estabelecer. Mas que o homem teria o que? O livre-arbítrio. Onde é que aparece o livre-arbítrio? Aparece no primeiro livro da Bíblia. O homem não deve comer, mas ele não, vamos dizer assim, não impede que o homem coma. Ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio. Embora, como ele diz, comendo esse fruto, você vai ter que arcar com a sua responsabilidade. O próximo aí logo o seguinte: admitamos que Adão e Eva já tenham vivido num mundo mais avançado e menos material que o nosso, e hajam sido exilados sobre a terra. Aqui é uma verdade que precisamos compreender. Nós, os seres humanos, viemos de onde? Dos animais irracionais. Então, passamos pelo estágio dos chimpanzés, passamos pelo estágio dos macacos e chegamos a esta forma que temos hoje, a chamada o quê? Forma hominal, o ser mais elevado que Deus criou na face da terra. Mas para chegarmos a esse ponto, nós precisamos passar por um processo evolutivo ao longo de quê? De milênios. E aí Deus, na sua infinita bondade, vendo a terra no processo na sua fase inicial, aquele mundo ainda selvagem, com muita dificuldade, o homem recém-saído do animal, ele nos oferece uma ajuda extremamente oportuna e necessária. Ele convida aqueles habitantes de Capela, é uma outra estrela, é um outro planeta, onde já estavam passando da fase de provas e expiações, para quê? Para regeneração. E a Terra era um mundo primitivo, tentando passar para a condição de quê? De provas e expiações como estão. Então ele convida, por livre e espontânea pressão, aqueles capelinos que eram recalcitrantes, embora muito evoluídos tecnologicamente, com a inteligência muito avançada, eles convidam a vir habitar a Terra para quê? Para imprimir na Terra um processo evolutivo mais rápido. E esses capelinos chegaram
é onde se encontra aqui Adão e a Eva. Na verdade, são esses povos que vieram de outro planeta para habitar a Terra e contribuir com a nossa evolução. E nós vamos lembrar que esses povos que vieram, os capelinos, eles se formaram em 4 grandes grupos, lembram? Dos judeus, lembra disso? Não? Judeus. Segundo, os indianos, lembra? Terceiro, os egípcios, lembra? E 4, quem? A raça ariana, que é a raça europeia, que é a raça branca. Então, esses capelinos vieram. Então, quando chegam aqui na Terra, eles não estão num jardim, num paraíso, ao contrário, eles estão num novo mundo e eles são convidados aqui na Terra a seguirem uma nova trajetória, através do bem, eles poderem evoluir e retornar ao seu planeta de origem. Então, esse Adão e Eva, na verdade, representam o quê? Um povo, uma população que veio até nós. Pode passar, por favor. Tá, pois não. A árvore, que árvore é essa? Você não vai comer desta árvore, o fruto desta árvore, o fruto da árvore proibida. Vem nosso querido Kardec explicar. A árvore, como a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Na verdade, é algo muito mais profundo. Como a árvore da ciência é da consciência do bem e do mal, que o homem adquire pelo mal, pelo desenvolvimento de sua inteligência, e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Então ele vai dizer para nós o seguinte: nós temos o quê? A liberdade de escolha. Nós temos a inteligência, somos o único ser que temos a consciência, a razão, para que nós possamos discernir entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós não desejamos. E dizia Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele nos oferece aqui, de fato, ressaltando o livre-arbítrio. Nós trazemos conosco, na nossa formação, o livre-arbítrio. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem, os motivos de arrastamento ao mal. Ou seja, nós podemos fazer as nossas escolhas, e as escolhas são livres, mas nós haveremos de colher aquilo que plantamos. Como dizia Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Aquilo que plantares, colherás. Então, se nós tivermos uma atitude do bem, se nós formos pessoas voltadas para o trabalho efetivo, edificante, esse trabalho, por exemplo, que é feito na terça-feira, o Pão de Francisco, é um belo exemplo. Na terça-feira eu posso optar por ficar em casa, assistir uma televisão, ficar na internet, ou me dirigir a casa para participar desse trabalho de ajuda. E de fato, eu vi aqui essa plede de assistidos que nós vemos na praça. Esses não são os reais assistidos da casa. Os reais assistidos da casa somos nós, porque eles precisam do alimento material que abunda em nossas casas, mas nós somos mais carentes do que eles. Nós precisamos do pão espiritual. E como é que nós trazemos para dentro de nós o pão espiritual? Através da ajuda com o pão material, porque nós temos e podemos ajudá-lo. Quando nós adquirimos uma rifa, nós estamos contribuindo para a casa. Nós não temos a disponibilidade do Márcio Júnior, nós não temos a disponibilidade da Cristian, nós não temos a disponibilidade da maioria dos trabalhadores da casa, mas nós podemos contribuir, e muito, e podemos contribuir ainda mais com a nossa prece, que é um trabalho de mim para com Deus, orando por aqueles que se encontram em estado de necessidade. E estar na casa, porque Jesus nos afirmou com a clareza meridiana: onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. E Jesus podia ter dito: onde 1 milhão de pessoas, pela sua autoridade, a sua grandeza, a sua magnitude, mas ele conhecia a população que estaria habitando a terra. Então ele foi modesto: onde 2 ou mais pessoas reunirem meu nome. Isso nos fortalece. Então, estar na casa espírita nos fortalece a todos, porque nós recolhemos aqui as vibrações de amor que chegam através dos nossos amores que já se encontram no plano espiritual. Entre eles, o Geórgio, que deixou um rastro de luz nessa casa. Um homem abnegado nesta casa, com 8 anos, já adquire a sua maioridade, já consegue fazer trabalhos memoráveis. Com a ajuda de quem? De cada um dos senhores. Porque se nós nos unirmos, essa casa será forte. Mas se nós acharmos que a obrigação é da direção da casa, é daqueles que têm o cargo na casa, não. Nós, na doutrina espírita, temos muito isso. Nós não precisamos preocupar com o cargo, não devemos preocupar com o cargo. Devemos se preocupar com o quê? Com o encargo,
que cabe a cada um de nós e que pode passar, por favor. Então essa escolha é livre. A morte, que é a morte? Se você comer dessa fruta, você vai morrer. Não é assim que Deus falou, né? com Adão e Eva? Mas que morte é essa que ele está falando? Ele não está falando da morte física. A morte é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. Morte espiritual, ou em outras palavras, a perda dos bens que resultam do adiantamento moral. Ou seja, nós vamos amealhando bens e quando nós menos percebemos, quando nós descuidamos, nós falseamos. Isso acontece com a maioria de nós. Nós estamos indo muito bem, mas infelizmente nós ainda somos frágeis e às vezes nos deixamos levar por quê? Por tentações, por vibrações negativas. E como é que nós fortalecemos o nosso eu? Como é que nós fortalecemos o nosso espírito? Através da prática do bem. E quando nós estamos fazendo bem, os amigos espirituais vêm estar conosco. No país do futebol, nós não temos benfeitores espirituais, nós temos torcedores espirituais. São espíritos amigos que torcem por nós. Eles querem o nosso bem. Quando chegamos à casa espírita como hoje, ilusão nossa achar que nós estamos aqui sós com os familiares que nós trazemos. Eles vêm ao nosso encontro, felizes, nos orientando, nos abraçando, felizes com a nossa presença, felizes com a nossa busca, felizes com a nossa o quê? A nossa consciência do dever cristão. Isso é fundamental, é imperioso. A morte aqui no sentido espiritual, porque nós espíritas sabemos que de fato a morte não existe. Como dizia Paulo, o maior inimigo, o último inimigo é a morte. Pode passar, por favor. E aí sim, ele fala da serpente. Nessa historinha da Gênesis, que Moisés nos conta, porque eu estou falando do livro, dos primeiros 5 livros da Bíblia. A Gênesis, estou citando a Gênesis, nós temos o livro de Êxodo, lembra? O livro de Levítico, lembra? Números, depois nós temos o Deuteronômio. São 5 obras que compõem o quê? O Pentateuco mosaico. Então vamos lá, Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que compõe esses livros? Me ajudem. A Torá, lembra disso? Não, é o livro sagrado dos judeus, a Torá. E nós vamos observar que aqui ainda, nesse primeiro tópico, né, que o Kardec está falando, ele está dizendo o seguinte: a serpente fala com Adão e Eva. Na historinha da Bíblia, amigos e amigas, a serpente fala. Gostou? A serpente fala. Então, na verdade, é uma linguagem o quê? Figurada. É uma metáfora. Então, na verdade, quem é essa serpente? Ela tem um sentido, ela tem uma representação. Então, quando Moisés nos fala através dessa linguagem figurada, Kardec decodifica para nós. A doutrina espírita esclarece que a serpente entra aqui como uma alusão à perfídia dos maus conselhos, que se insinuam como as serpentes. E é verdade. Nós estamos cheios de motivação para o bem, estamos com grandes ideias positivas, mas infelizmente os nossos adversários espirituais, o que eles fazem? Eles se aproximam de nós e pela nossa invigilância, eles vêm nos trazer o quê? Maus conselhos, né? Vamos dar más sugestões. E nós, na nossa fraqueza, aceitamos. E aí sim é o que ele diz. Infelizmente, esta é a imagem que nós temos. Aqueles espíritos sofredores que vêm nos trazer o quê? Nos trazer influências negativas. Além disso, o termo hebreu, traduzido por serpente, significa adivinhar coisas ocultas. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever entre os hebreus toda a arte de adivinhação. Quando havia, e era rotina ao tempo de Moisés, né? Moisés era um médium de excepcionais qualidades, né? O médium veio com missão nobilíssima, guiar o povo hebreu na direção do Deus único, papel importantíssimo. Ele é o pai da primeira revelação, mas ele acha, porque ele vê que todos procuravam, aquelas pitonisas, aqueles que faziam adivinhações, os médiuns da época, com quais interesses eram procurados? Para ver se eu podia fazer um bom negócio, o rei queria saber se ia ganhar a guerra. Havia uma busca dos médiuns como um sentido o quê? Puramente o quê? Materialista. Então, o que aconteceu? Moisés aboliu
a arte, né, aboliu a mediunidade, vamos dizer assim, pode passar. E aí, nós vamos dar um salto. No livro Caminho, Verdade e Vida, vamos aprender com o nosso querido Emmanuel e com o Chico Xavier que, primeiro, o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio que houvesse partindo das portas da sepultura. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei de justiça, inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés. Então não há conflito entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. São duas obras que se complementam e que vêm receber o quê? Um subsídio importante através da doutrina espírita. Aí nós precisamos compreender o real sentido daquilo que está dito no texto. E aí vem Jesus trazer o quê? Uma nova visão. Moisés dizia o quê? Era lei de quê? Do talião, dente por dente, olho por olho. Se alguém te fez mal, você tem que fazer mal. Jesus vem o quê? Flexibilizar. Não, né? Nós temos que amar o nosso semelhante, amar aqueles que nos prejudicam. Então a mensagem de Jesus, ele vem aprimorar a fala de Moisés. E a doutrina espírita vem complementar esta fala de Jesus, tirando o véu. É muito importante nós entendermos que não há entre Jesus e Moisés nenhuma contradição, nenhum confronto, nenhuma colisão. Ao contrário, Jesus vem trazer o quê? Uma visão de amor. Porque Moisés, quando ele esteve na terra, ele tinha uma missão muito nobre. Era guiar aquele povo hebreu durante 40 anos no deserto, para que sedimentasse o quê? A visão do Deus único. Esse é o grande mérito de Moisés. Mas era um homem com as suas imperfeições e que imprimiu muitas das vezes nos seus livros o quê? Pensamentos pessoais. E Jesus vem clarear e trazer para nós uma mensagem de amor absoluta, uma mensagem absolutamente amorosa e de generosidade. E aí nós pode passar, por favor. Aí nós vamos agora a um livro que nós precisamos ler. É Leon Denis. Ele vai dizer para nós que suprimir a dor e suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração nesse mundo, isto é, a coragem de suportar. Nada iguala o poder moral que daí provém. Então, quando chega a dor tem um sentido maior. É para ver como nós lidamos com a dor. Qual é a nossa atitude diante da dor? Se nós estamos fortalecidos, se nós estamos com o nosso espírito atento, e se nós temos um compromisso com Jesus, nós haveremos de quê? Mostrar a nossa fortaleza moral. Nós vamos superar a dor, vamos passar por ela, aprendendo com as lições que a dor deixa para nós. Porque nós aprendemos muito mais com a dor do que com o amor. Nós aprendemos muito mais da dificuldade, na adversidade, do que com as situações exitosas, situações de alegria. Elas passam, nos inebriam. Muitas das vezes o êxito, a alegria nos inebria. Pode passar. E aí sim, nós agora trazemos o grande Gabriel Delano. Longe de havermos habitado um paraíso imaginário, foi com imensa dificuldade que conseguimos o exercício de nossas faculdades para vencer a natureza. Então essa história do paraíso perdido é uma linguagem figurada. Em momento algum a Terra foi um paraíso, ao contrário, é sempre um planeta de quê? No momento atual, provas e expiações. Há dificuldades, mas Deus dá a pergunta e dá a resposta. Vamos agora ver, todos acertamos. Olha só, vou fazer uma pergunta, queria a participação de todos, por favor. Há uma frase aqui que a maioria conhece. Olha que eu vou trazer uma frase. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí eu vou dar 3 opções para ver se você acerta o autor dessa frase. Presta atenção. Não precipita não. Vou dar as 3 opções. Letra A, B e C. Letra A, Paulo Apóstolo. Letra B, Paulo Apóstolo. Letra C, Paulo Apóstolo. Então vejam bem, Deus faz assim conosco. Dá a pergunta e dá a resposta. Nem sempre vemos. Por que não vemos? Jesus ensina para nós. O pior cego é o que não quer ver. Então é preciso que a gente tenha de fato esse bom ânimo e, sobretudo, acreditar, por maiores sejam as dificuldades, elas sempre haverão de ser superadas.
E precisamos dar o exemplo. Através do quê? Através do nosso trabalho. E da nossa confiança. E da certeza de que, muito embora nas noites de Macaé, às vezes chuvosa, aquela tempestade, falta energia, a gente vai dormir aquele breu, os pernilongos deliciam, a gente pensa que aquela noite não vai terminar. E no dia seguinte, o que nasce? Nasce um sol. Ou seja, por maior que seja a noite, alguém já disse, o sol vai brilhar no dia seguinte. Essa é a certeza que a doutrina espírita nos traz. É que passamos por dificuldades, porque no passado, nós o quê? Deixamos o dever de casa sem ser realizado. Nós não utilizamos bem o tempo que tivemos. Nós não fizemos aquilo que deveríamos fazer, porque temos o quê? O livre-arbítrio. E qual é o papel nosso hoje? É procurar errar menos, é procurar o melhor caminho, é procurar a melhor escolha. E aí vamos para o exemplo, pode passar. E aí nós vamos agora ver que a Terra, naquele momento difícil de crescimento, de transição, passando por um momento muito difícil, na condição de provas e expiações, sai Moisés e vem Jesus, cerca de 500 anos depois. E Jesus vem com uma missão nobilíssima. Ele é o Filho de Deus. Então, aqui nosso livro chama-se A Caminho da Luz. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Aqui nós vamos ter a certeza de que Deus nos ama tão profundamente que Ele envia o próprio Filho para conduzir os nossos destinos. Para trazer não uma mensagem apenas, mas acima de tudo o que? Os seus missionários. Periodicamente Ele envia aqueles espíritos luminares para o quê? Para trazer a nós o quê? A reflexão. Assim antecederam a Cristo diversos pensadores, como um exemplo é o Sócrates, que tinha uma visão claramente espiritualista, falava da vida além da vida. E Sócrates, na sua sabedoria, na verdade, ele preparou o terreno para a chegada de Cristo. Pode passar. E Cristo continua com o seu trabalho incansável. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Ou seja, Jesus traz o quê? A palavra de Deus, que é o verbo, a palavra divina. O próximo, por favor. Agora sim, olha só, que diz para nós, a Bíblia, ela vai dizer: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus vem dizer o seguinte: olha, eu estou aqui apenas dando continuidade à primeira revelação divina, que é a visão de Moisés. E conclui, vamos adiante. Vai dizer mais para nós. Quais são os principais mandamentos da lei de Deus? Moisés deixou 10, então resume em 2. Jesus foi mais objetivo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus passou por nós, deixou um belíssimo exemplo, um legado de amor e de esperança. Mas ele não tinha entre os 12 que o seguiam, porque um ficou à beira do caminho, que foi o Judas Iscariotes, que suicidou de imediato, logo depois da partida de Jesus. Mas aqueles apóstolos que Jesus havia arrebanhado, os 11 apóstolos, nenhum deles tinha o perfil de quê? Divulgador. Não eram pessoas voltadas para o quê? Para a oratória. E Jesus precisava de alguém que multiplicasse a sua fala, multiplicasse os seus ensinamentos, que fosse um multiplicador das suas verdades. Pode passar, por favor. Então, nós vamos ver Jesus, na estrada de Damasco, um célebre diálogo. Nós sabemos, todos aqui já ouvimos esse diálogo, quando o nosso Saulo, que era um homem de uma formação judaica, era um rabino, Saulo, depois vai se chamar Paulo. A história de Paulo é uma história riquíssima, mas no primeiro momento ele era Saulo. Saulo com 4 idiomas na ponta da língua, uma sabedoria incrível, na sua juventude, no seu vigor, 25 anos, era um homem que tinha um futuro brilhante pela frente. Aonde? No rabinato, como judeu que era, seguidor de Moisés. E esse homem, num certo momento, ele era um homem que tinha 2 nacionalidades. Ele tinha a nacionalidade judaica e a nacionalidade romana, porque o mundo naquela época, as 2 forças de fato grandiosas eram o judaísmo e era Roma, os romanos.
E ele tinha essas duas cidadanias. Então, ele foi, e aí começou a perseguição contra os cristãos. Nós conhecemos a história de Saulo, aquele jovem, olha o livre-arbítrio, olha a crueza do livre-arbítrio. Um homem inteligentíssimo, com todo esse arsenal, nasceu em berço de ouro, o pai era uma pessoa muito rica. Ele tinha uma tradição com ele, e ele então toma um caminho, perseguir os cristãos. Ele faz uma opção de perseguir os cristãos e condena quem? Uma figura ilustre que ele leva à morte é Estevão, lembram? Quem já leu o livro Paulo, Estevão vai se lembrar. Ele conduz Estevão ao cadafalso, condena Estevão, porque na verdade o papel do rabino era como se fosse um juiz hoje. Então imagina um jovem com essa idade, ou uma toga de juiz decidindo o futuro das pessoas. E Paulo, deixa subir a cabeça, porque todo aquele poder que ele tinha, toda aquela inteligência que ele tinha, e leva Estevão à morte. Assim também diversos cristãos, com aquele ódio que ele tinha aos cristãos, aquela perseguição insana, cruel, e aí de repente ele amava uma jovem chamada Abigail, e com ela já estava muito próximo o matrimônio, ia casar-se com essa jovem, já estava idealizado o casamento, tudo combinado, e de repente ele descobre que a amor da sua vida, Abigail, era irmã de quem? Era irmã do Estevão, que ele havia condenado à morte. Ali há uma ruptura daquele namoro, daquela relação. Ele fica revoltado com a perda de Abigail e descobre que Abigail também, tempos depois, se converte ao cristianismo, assim como seu irmão Estevão. Então ele vai agora, Saulo, ele vai agora perseguir quem? Aquele que converteu a sua amada, que chamava-se Ananias. E ele vai a Damasco para prender Ananias, porque ele traria Ananias sob ferros para ser condenado e julgado à morte em Jerusalém. E quando ele seguia de Jerusalém para Damasco, que dista cerca de 200 quilômetros, no meio do caminho, ao meio-dia, nós conhecemos bem. Ele cai do cavalo, perde a visão e ouve uma voz que o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem sois, Senhor? E ele diz, olha que coisa linda: eu sou Jesus. E olha o que o Saulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então Saulo, naquele momento, ele não coloca condição, porque nós, para virmos a casa, se estiver chovendo, lá em Leopoldina, espírita de papel. Se estiver chovendo, a casa espírita já fica com menos espírito, Então a gente coloca condições na nossa vida para seguir Jesus. Dentro das nossas. Eu conheço da Leopoldina, eu sou mais ou menos espírita. Mas como ser mais ou menos espírita? Não. Então eu sou espírita do meu jeito. Não existe, eu sou espírita do meu jeito. É como se entrasse aqui uma jovem e eu, como médico, dissesse: está mais ou menos grave. Existe? Não. Ou eu sou espírita, ou não sou espírita. Então esse compromisso nós temos que ter. Um belo exemplo desse compromisso foi dado por Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Eu costumo dizer que nariz e desculpa todo mundo tem, não é? Então a gente está sempre com a desculpa pronta para não fazer aquilo que devemos fazer. E assim não aconteceu. Primeiro, esse é o grande exemplo de Saulo. Quando chamado por Jesus, ele não colocou de empecilho ou dificuldade. Ele apenas pergunta: o que devo fazer? E a partir daí nós vemos uma mudança, uma transformação naquele homem. Ele vai para Damasco sem a visão, e lá em Damasco, quem restitui a visão a ele? Vamos ver se a gente acerta. Quem restitui? Letra A, Ananias. Letra B, Ananias. Letra C, Ananias. Aquele que ele elegera como adversário, agora traz a ele uma lição de amor. Então, ali, Paulo aprende a primeira lição, Perdoai os vossos adversários. Porque, na verdade, Paulo elegeu-se como adversário de Ananias. E Ananias, em retribuição, dá a ele o bem mais precioso que ele precisava, que era, naquele momento, era o quê? A restituição da vida. E aí começa uma história belíssima de vida. E aquele homem, nós somos assim: eu quero ser espírita. Aí eu vou vir para casa espíritas, acontece muito com os nossos irmãos evangélicos. Às vezes pega uma bíbliazinha, põe um ternozinho, você evangélico. Nós espíritas também, vou para casa, gostei do estudo, vou começar a trabalhar, mas aquilo passa. É como dizia Jesus: se a semente não cair na terra fértil, se ela cair no espinheiro, vai ser sufocada. Se ela cair em cima do asfalto, ela não consegue crescer. Se ela cair em cima da pedra, ela vai ficar ressequida. Então é preciso que a gente se prepare.
Paulo, quando recebeu essa mensagem, recebeu de volta a visão, ele recolhe os ensinamentos de Mateus, através do primeiro evangelho, e vai passar 1000 dias no deserto, se preparando para seguir a Jesus, conhecendo em profundidade o quê? A mensagem de Jesus. Para ele, um ilustre desconhecido. Até então, Jesus era um adversário. Isso é importante porque nós, às vezes, não sedimentamos a nossa fé. A doutrina espírita nos determina: amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos do amor vivo, diário, constante, e precisamos do conhecimento que fortalece a nossa fé, para que nós não fiquemos presos ao quê? Ao fanatismo. Não é verdade? Ainda buscando a doutrina pelo fenômeno. Pelo contrário, precisamos buscar a doutrina como um ideal de elevação. Pode passar, por favor. E olha que coisa linda dessa vida, né? Olha só, Paulo e Estevão. Estou trazendo essa obra como assim, uma oportunidade de você ler. É muito importante. A sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Paulo não foi para o deserto para passar 1000 dias num resort, não, ao contrário, trabalhando exaustivamente. E por que o deserto? Porque ao tempo de Jesus, os antigos diziam que o deserto era a região dos demônios. Por quê? Um lugar inóspito, de dia um calor infernal, à noite um frio e gelo. E não tem água, ou essência para a vida. Então, o deserto era um momento que ele podia estar consigo mesmo, refletindo sobre as suas ações do passado, trabalhando no futuro, mas, acima de tudo, focado no presente que ele viveu, para conhecer em profundidade, através da mensagem que estava contida no Evangelho de Mateus, para fazer um trabalho belíssimo. Paulo vai fazer 4 viagens evangélicas. Paulo vai fazer uma caminhada, acreditem, hoje equivale a 25.000 quilômetros, a distância percorrida por Paulo ao longo da sua existência, a pé. Ele era um homem que nós sabemos, não tinha recursos, né? Era um homem sem nenhuma, fez uma dedicação absolutamente ao cristianismo, a pregar o cristianismo, a levar a palavra de Jesus, e elegeu quem? Ele não elegeu os judeus, que eram um grupo muito seleto, se achavam os melhores. Entre os seus irmãos, ele elegeu aqueles que de fato eram alijados da sociedade, eram os gentios, eram aqueles que eram chamados pagãos. Os judeus da época, que sentiam a raça escolhida, eles tinham pelos gentios uma verdadeira aversão. Mas foi lá que Paulo buscou plantar a sua semente. Por quê? Porque os gentios eram um povo sofrido, era um povo humilde, um povo que preparado para receber esta mensagem. Que muitas das vezes, quando a situação está muito boa, nós nem nos lembramos de Deus. Quando estamos vivendo numa zona de conforto, nós não nos atentamos para a grandiosidade de Jesus, para a importância da nossa religiosidade, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Mas quando a dor bate à nossa porta, aí sim, nós despertamos para aquela necessidade. E assim Paulo buscou naquele povo. Nossa querida Cora Coralina, que é uma grande poetisa brasileira, uma grande autora, goiana, ela dizia, Cora Coralina é um exemplo também como Paulo, porque Cora Coralina era uma mulher como Paulo também, interessante, ela fez uma transformação na sua vida, era doceira, fazia doces caseiros, e aos 77 anos ela publica o seu primeiro livro, uma autora notável, Cora Coralina. Ela dizia que o saber, o conhecimento, nós aprendemos nas escolas e com os professores, mas a sabedoria nós aprendemos com os humildes e com a vida. Aí Paulo procurou quem? Ele foi ensinar o cristianismo para os judeus, que se achavam, foi ensinar para os gentios. E a partir dali aquela semente foi vicejando, e o cristianismo de fato o quê? Ganhou pujança, ganhou força no trabalho de Paulo. Pode passar, por favor. Aqui nós vemos um diálogo interessantíssimo, né? Ele vai dizer, né? Olha que coisa linda. É muito importante a gente fazer um preâmbulo antes de ler esse texto. Paulo, ele começa a fazer o trabalho dele e vai fundando igrejas. Inúmeras igrejas. Passava, fazia pregação,
e vai deixando igrejas cristãs formadas ao longo do seu trajeto, da sua vida. Mas ele sente uma necessidade muito grande de retornar às igrejas, porque elas o chamavam, elas pediam ajuda, orientação, e Paulo não tinha como voltar, porque naquele tempo ele andava com alguma dificuldade, caminhava, então ele não podia fazer aquele caminho de volta muitas das vezes. Então ele, enquanto dormia, ele recebeu essa mensagem de Jesus, essa que estava na terra. Jesus fala com ele: não te atormentes com as necessidades de serviço, é natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Paulo vai escrever quantas cartas? Me ajudem. Vou dar 3 opções, pode ser não? Letra A, 14. Letra B, 14. Letra C, 14. 14 memoráveis cartas. Mas essas cartas, é como dizia Paulo, capítulo 2 da Epístola aos Gálatas: não sou eu quem vivo, lembra? É o Cristo que vive em mim. Olha a expressão de Paulo. Olha, Jesus falando com ele: você não tem como voltar às casas que você fundou. O seu trabalho hoje é muito maior do que você, Paulo. Mas você pode escrever as cartas, mandar as mensagens, que eu te inspirarei. Através de quem? Me ajudem. Do Estevão, aquele que ele levara à morte, aquele que ele condenara à morte. Aí nós vemos um belíssimo exemplo. O grande mentor, orientador e inspirador de Paulo foi quem? Aquele do qual Paulo foi algoz. Esses são exemplos que nós precisamos reter, né? Porque Paulo, para nós, é um grande exemplo, imenso na doutrina de Jesus. Não haveria Paulo se não fosse quem? Estevão, é verdade? Isso nós aprendemos com a doutrina espírita. Por quê? A partir daquele mau passo de Paulo, olha que coisa interessante, ele se torna grandioso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós cometemos uma falha, mas não significa que nós temos que ficar reféns dessa falha. Jesus fala em João, capítulo 8, aquele que comete o crime se torna prisioneiro do crime. Aquele que comete o pecado se torna prisioneiro do pecado. Então nós temos que ter cuidado para que nós não nos aprisionemos com a dor. Porque se nós tivermos cuidado com nossas ações hoje, nós haveremos de sofrer menos amanhã. Essa é a proposta da doutrina espírita com a clareza solar. Aqueles que já partiram vêm trazer para nós essas informações, vêm trazer para nós estes esclarecimentos. Mais do que isso, esses irmãos que já partiram vêm trazer para nós o quê? Os seus depoimentos. Então nós precisamos estar de fato envolvidos com o bem. Nós viemos aqui hoje, quer dizer, quem faz aniversário é a casa, mas quem ganha o presente somos nós. É o trabalho no bem. Há uma história real que nós precisamos do exemplo. A palavra, ela envolve, mas o exemplo, ele arrasta, não é assim? Um casal de jovens, muito jovens, trabalhadores da casa espírita, de repente, recém-casados, por um certo tempo, ela se vê grávida. Aí o médico, está faltando a menstruação, está grávida. E ela, então, situação real, e ela então, vai aquela alegria, comunica a família e tal, vai fazer o ultrassom, e de repente a criança vai evoluindo, e ela descobre que a criança era um anencefalo. E ela então, isso você busca na Revista Internacional Espírita, o caso Sheila. Aí essa criança, o médico diz, fala com a mãe: olha, meu pai, infelizmente a sua filhinha vai nascer anencefala, é incompatível com a vida. Você quer fazer o aborto e tal? E ela diz: não, pela nossa formação espírita, trabalhadores da casa espírita, envolvidos no bem, de forma nenhuma, não aceitam essa proposta e levam a gravidez até o final. E olha que coisa interessante, a criança nasce, vive horas, viveu 81 horas. Depois você vai para a internet e encontra essa situação real lá. O tempo passa, eles continuam trabalhando na casa, em diversas atividades no lar, na casa espírita.
E trabalhavam também na reunião mediúnica. Até que um tempo depois, um ano depois, um tempo mais, meses, veio um espírito na reunião mediúnica. E era o espírito de uma criança, dizendo: olha, eu vim aqui dar um depoimento, a minha gratidão a esses dois pais que estão aqui, fulano, vamos dizer, Maria das Cores e Zé das Alfaces, lembra? Os pais que ela tiveram aqui na terra, que me trataram com tanto carinho. Eu jamais vou esquecer, ao longo desse período de 9 meses, em que eu estive no ventre de minha mãe, eles fizeram cada semana o Evangelho. Belíssima história. E aí ela é recebida com muito carinho na reunião mediúnica. Aquilo é uma emoção muito forte. Todos os membros da reunião se emocionam com aquele depoimento. E ela diz: eu vim aqui porque, pela dádiva de Deus, eu estarei retornando no mesmo lar, no mesmo ventre, na mesma família. Por causa do Chile. Então nós vemos como a bondade de Deus, né, está presente nas nossas existências. Quando nós temos uma atividade no bem, você vai perguntar: mas como é que Paulo, né, tornou-se essa fortaleza, esse exemplo, essa dimensão? Tudo começou com a sua conversão, com o seu interesse em fazer bem feito, em se preparar para fazer. E aí um certo dia, é interessante essas passagens, e quando eu vi hoje aquela camiseta, né, com aqueles dizeres, né, é uma homenagem à nossa querida Abigail, o amor da vida de Paulo, que ela parte, vai para o plano espiritual, e um dia Paulo está muito assim, triste, ele sofria demais, ele sofreu 7 prisões ao longo da sua existência, duras prisões, foi condenado à morte, depois finalmente foi morto em Roma, mesmo decapitado. Então, nessa trajetória de Paulo, um dia à noite, ele dorme muito amargurado com a vida sofrida que ele tinha, e à noite, quando nós dormimos, nós nos equivocamos, achando que nós estamos aqui na cama. Quem está de fato na cama é o corpo físico, porque o espírito vai aonde? Ao plano espiritual. Para estar com quem? Com aqueles com quem nós temos afinidade. Se nós somos pessoas que temos, né, cultivamos bons pensamentos, boas ações, nós vamos encontrar com espíritos bondosos e amigos. Mas se nós aí, infelizmente, no dia a dia não cuidamos, nós vamos ter no plano espiritual, mas companhias, é o livre-arbítrio. E aí, quando ele dorme, aí chega Abigail para ele. Abigail e Estevão, overdose de amor, né? Eles chegam para ampará-lo e fortalecê-lo no plano espiritual. O livro chama-se Paulo e Estevão. E aí ela vai dizer para ele, como é que eu faço para suportar tanta dor, tanto sacrifício? E ele tinha um compromisso com Jesus, uma coisa, né, imensurável, indizível, né? E aí ela disse para ele: ama, perdoa, trabalha e espera. É aquela, né, está naquela camiseta que a casa homenageia Abigail. Então, são esses caminhos que nós precisamos trilhar: o caminho da esperança, o caminho do amor, o caminho do trabalho e o caminho do perdão. Mas nós temos o livre-arbítrio. Lá em Adão e Eva, lá no capítulo, lá em Gênesis, capítulo 2, já aprendemos que Deus estava dando um rolezinho, não lembra disso? Deus estava lá, flanando lá no paraíso, lembra disso? Está escrito lá no Gênesis. E falou com Adão. Então Deus tem tempo para falar com Adão. Você veja só, nesse mundo que nós não chamamos mais de universo, isso é um multiverso, tamanha grandeza do nosso universo que nos cerca, né? E ele estava lá, Adão, conversando com Adão. É uma linguagem figurada, mas ali fica uma lição grandiosa. Todos nós temos o quê? A liberdade de agir. Nós podemos fazer aquilo que nós desejamos fazer. O que aconteceu com Paulo, que nos parece grande e é muito maior do que imaginamos, mas nós podemos também o quê? A cada dia fazer minimamente a nossa parte. E dizia de Olinda Amorim, um grande pensador espírita baiano, dizia: a vida poucas vezes nos oferece oportunidade de sermos heróis, mas a cada momento a vida nos oferece oportunidade para não sermos covardes, e nós nos apequenamos diante das dificuldades. Nós, literalmente, nós quedamos diante das adversidades. Então o que a doutrina nos fala é exatamente isso. Vamos fazer uma poupança do bem.
Vamos fazer o quê? Vamos juntar o quê? Ações que possam, naquele momento difícil, nós ir lá buscar o quê? A ajuda. Nós temos para sacar. Porque quando você chega e coloca a tarjeta no banco, só vai sair dinheiro se você tiver um saldo. Então esse saldo nós construímos com o nosso trabalho, com o nosso empenho. E esta casa é a casa do trabalho. Aqui chama-se lá Francisco de Assis, mas na verdade é a casa do trabalho. Isso é que é a oportunidade que nós temos, cada um de nós, de fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. E muitas das vezes nós achamos difícil, criamos dificuldades que não existem. Mas é preciso que nós estejamos o quê? Motivados. E essa motivação vem de quê? Vem dessa inspiração dos bons amigos espirituais. E assim nós queremos, já estamos com uma hora de fato, estamos já caminhando para o final. Pode passar o próximo, por favor. E aqui eu quero prestar uma homenagem, ao nosso querido Paulo, lembrando aqui as epístolas de Paulo. São 14 epístolas que Paulo falou para nós. São 14 epístolas de visita necessária, de leitura obrigatória. Ele não podia ir a Éfeso e mandava uma carta aos Efésios. Ele não podia estar em Roma, mandava uma carta aos romanos. Ele não podia estar ao mesmo tempo em todas essas igrejas que ele fundou. Essas epístolas são valiosíssimas. Pode passar, por favor. E tem uma obra que a gente vê na Ceifa de Luz. Olha só, aqui vem a mensagem de Emmanuel para nós. Quando as crises nos visitem, ante os problemas humanos, é justo que medite no princípio de causa e efeito. Então nada ocorre que nós não tenhamos contribuído para que aquilo ocorra. Nós somos os agentes da nossa vida. O que a doutrina espírita nos convida é para que sejamos protagonistas da nossa existência. Porque muitas das vezes nós nos colocamos como o quê? Coadjuvantes. E deixamos que as rédeas da nossa existência sejam conduzidas por quem? Pelos nossos adversários espirituais, que vêm nos trazer o quê? Influências negativas através dos processos obsessivos. Mas a decisão de tê-los como nossa companhia é nossa. Nós é que elegemos aqueles que conosco estão. Há uma história linda de Sheila, irmã Sheila. Irmã Sheila viveu ao tempo de Chico, era amiga de Chico, e inspirou até um grupo lá de Pedro Leopoldo ao tempo em que viveu. E tem uma história dela, interessante, narrada numa obra da Sheila, que ela é da irmã da Sheila. Ela vai dizer para nós o seguinte, que ela, no plano espiritual, ela psicografa uma obra e de repente vem uma situação interessante. Um jovem aqui na Terra, ele é preso porque ele matara a própria mãe para pegar o dinheiro e comprar drogas para fazer o que atender o seu vício. Essa mãe, desesperada no plano espiritual, trabalha incessantemente para ajudar aquele filho, mas ele, criminoso, envolvido com o crime, e não mudou a sua conduta, até que um dia ele chega ao plano espiritual e chega a narra isso com muita clareza. Chegou, sofreu muito, porque ele houvera assassinado outras pessoas, houvera estuprado outras pessoas, diversas mulheres, havia roubado, saqueado, e aqueles adversários espirituais estavam aguardando a chegada dele com muito ódio. E ele então vive momentos difíceis, dificílimos no plano espiritual, até que um certo dia ele é chamado para passar por um crivo de uma assembleia que iria decidir como ele iria voltar à Terra, porque ele necessitava voltar, processo de expiação. E aí, de repente, todos ali que ali estavam eram seus adversários, eram espíritos que foram prejudicados por ele aqui na Terra. E de repente entra uma senhora, narra Sheila, que entra uma senhora, mas um espírito iluminado, isso é no plano espiritual, iluminado, cheio de luz, entra naquele recinto, estava um balbúrdio e tal, todos querendo condená-lo, a pior situação na Terra, e de repente ela vem e diz assim: eu estou aqui porque alguém pediu que eu viesse aqui advogar a causa desse jovem, que na Terra, de fato, por tudo isso que vocês estão falando aqui. Mas ela me disse, essa pessoa, que ninguém deu a ela as alegrias que ele deu. E aí, aquela plateia fica surpresa. E aí o mentor diz: mas infelizmente, esse jovem
vai voltar numa condição de muito sofrimento, porque ele vai colher aquilo que ele plantou. Ele vai ter uma vida muito sofrida, vai nascer com deficiência cerebral, graves, deformidades. Vai ser um ser humano muito, exigindo cuidados muito especiais. E essa senhorinha falou assim: ó, mas eu trouxe desta pessoa um pedido. Ela pede que quer ser mãe dele na terra. E aí o mentor pergunta: quem é essa senhora tão amorosa, a ponto de querer assumir essa trajetória de vida? E essa senhorinha diz: ó, é a mãe dele que foi assassinada por ele. É porque o amor, ele pode tudo. E o amor de mãe é um amor mais grandioso, infinito. São exemplos como esse que nos deixam cheios de esperança, porque os nossos amores estão junto de nós, nos amparando, tentando nos ajudar. Embora nós, recalcitrantes, com as nossas imperfeições, com os nossos conflitos, eles estão permanentemente aqui. Hoje nós temos que agradecer muito ao trabalho que o George realizou, não pela casa, mas por toda a Macaé, por toda a região, em favor daqueles que de fato precisam, nós que somos necessitados, carentes espirituais, e aqueles sofridos, que recebem o pão de Francisco às terças-feiras. Que ele possa, vamos lembrar dele com carinho e gratidão. Gratidão, eu me lembro vivamente da presença dele, me mostrando sendo as diversas obras, os diversos departamentos, ele envolvido com esta casa, com uma tarde e noite marcante para nós. Que ele possa estar recebendo no plano espiritual a assistência dos bons amigos. E que ele venha também no tempo oportuno, por dar continuidade ao trabalho, nos inspirando nesta casa. E é interessante a gente agradecer, agradecer ao George. Cícero, grande pensador romano, dizia: a gratidão não é apenas a maior das virtudes. A gratidão é onde começam todas as virtudes. Então a gente precisa ser grato àqueles que nos dão amparo, assistência e oportunidades, porque lá atrás foram vocês que nos deram a oportunidade de estar aqui e hoje retornar esta casa e dividir esta alegria com todos aqui. E quando aqui estamos, reiterando, nós não estamos sós. Os bons amigos nos acompanham, nos inspiram e tentam nos ajudar. Nós é que somos, às vezes, espíritos ainda pedernidos, não permitimos que essa ajuda se planifique em nós. Nós vamos sair daqui com uma certeza: nós todos sairemos melhores do que entramos e mais felizes do que aqui chegamos. Por quê? Saímos com a certeza de que, de fato, os bons amigos, os benfeitores espirituais estão próximos de nós e nos ajudam. Que Jesus nos abençoe. E aí eu queria permitir passar o último slide. Você já avança? Uma mensagem de Dom Bosco. Dom Bosco foi um religioso lá em Minas, muito conhecido. Ele foi dirigente de uma congregação católica. O que somos é presente de Deus. Aquilo que somos é presente de Deus. No que nos transformamos é nosso presente a Deus. Então a proposta é a transformação, é a nossa mudança, é a nossa melhora. E aí por isso trouxemos aqui hoje o exemplo de Paulo, que é o exemplo de superação, um exemplo de transformação. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento e conversar com Deus através da prece. Vamos trazer à nossa mente Jesus nos seus momentos de alegria, de paz, feliz. Vamos lembrar do Mestre no monte, trazendo a sua mensagem de amor, mensagem de vida e de esperança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados quando vos caluniarem e injuriarem em meu nome, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. E homenageando o nosso patrono, no momento em que a casa completa 8 anos de existência, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver a dor, que eu leve o bálsamo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei, mestre, com que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado.